Ótimo dia! Dia 4 de janeiro de 2025. E eu ainda não estou acostumado a falar se é 24 ou 25, ainda estou me acostumando. Então, se você está assistindo a gente no YouTube, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está assistindo a gente no Instagram, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre o diário estoico. Nós vamos falar um pouquinho sobre como aplicar o estoicismo no nosso dia a dia de maneira prática, de maneira real. Como eu, Thiago, aplico o estoicismo, a lição do dia na minha vida. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Um ótimo dia, Lucimar, ótimo dia. Renata, ótimo dia, ótimo dia, ótimo dia. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar com Marco Aurélio em uma das suas meditações. Ótimo dia, Cris. Ótimo dia, Roberta. Sejam todos muito bem-vindas. Vamos falar com uma de suas meditações. E o tema do dia é as grandes três. Tudo que precisas é isto: certeza no julgamento do momento presente, ação para o bem comum no momento presente e uma atitude de gratidão no momento presente por tudo que te ocorra. Percepção, ação, vontade. Essas são as três disciplinas em parte coincidentes, mas decisivas do estoicismo, bem como da organização deste livro e da viagem de um ano de duração que você acaba de iniciar. Há mais na filosofia, certamente, e poderíamos passar o dia todo falando sobre as crenças particulares de cada um dos vários estoicos. Isso é o que Heráclito pensava, Zenão é de Sítio, uma cidade em Chipre, ele acreditava. Mas esses fatos iriam te ajudar a cada dia? Que clareza as banalidades oferecem? E, em vez disso, o pequeno lembrete que se segue resume as três partes essenciais da filosofia estoica, dignas de serem levadas com você todos os dias e consideradas em todas as decisões. Controle as suas percepções, oriente as suas ações adequadamente, aceite de bom grado o que está fora do seu controle. Isso é tudo que precisamos fazer. Hoje a frase do dia, que sempre começa com como, é como ter controle sobre o que acontece. Quando ele fala das grandes três e fala controle suas percepções, oriente suas ações adequadamente, aceite de bom grado que está fora do seu controle, a primeira coisa que eu quero te dizer é, quando a gente pensa sobre controle especificamente, a gente quer ter controle não sobre o que está nas nossas mãos. A gente quer ter muito controle sobre o que depende de outras pessoas, sobre o que não depende de nós. E esse tipo de controle, ele nunca vai funcionar. Então, como assim, Thiago? Vou eu e a minha história do dia. Semana passada, na última semana do ano, eu recebi aqui uma pessoa para a gente falar sobre a mentoria individual, que falou assim, caramba, eu tenho um negócio e dentro do meu negócio eu tenho 3 funcionários que trabalham para mim, é um negócio de serviços. Ela é advogada e, eu não consigo controlar o que a pessoa pensa, eu não consigo controlar como as pessoas trabalham, eu não consigo controlar o que as pessoas falam. As pessoas estão meio que fazendo um motim e eu não tenho nada que eu possa fazer. Eu queria parar o motim, mas eu não sei como. Isso está me deixando muito triste, isso está me deixando muito chateada. O que os outros estão falando, a forma como os outros estão falando, está me deixando muito chateada, porque a minha intenção sempre é a melhor, eu sempre quero fazer tudo, eu sempre estou disponível. E aí eu falei assim, esse é um erro. Você está disponível demais. E o segundo ponto é, você quer controlar o que o outro sente.
E isso você não consegue. Nenhum de nós consegue controlar o que o outro sente, como o outro se comporta, o que o outro faz ou o que o outro deixa de fazer. A gente malemar consegue controlar o que a gente faz. Ainda que o que a gente faz está diretamente relacionado à forma emocional em que nós estamos. Se eu não consigo controlar o que aí eu falei para ela, você consegue controlar o que você sente? Ela falou, não. Eu falei, você não tá triste? Ela falou, tô. Eu falei, você consegue controlar essa tristeza? Ela virou e falou, não. Eu falei, então, se você não consegue controlar as suas próprias emoções, o que você mesmo sente, como você reage àquilo que está te acontecendo, como é que você deseja controlar o que outra pessoa sente e como ela reage ao que lhe acontece? E muitas vezes é esse o controle que a gente quer exercer. Eu quero controlar como a outra pessoa reage, como a outra pessoa pensa, como a outra pessoa... Cara, eu quero controlar as emoções do outro. E eu não estou nem focado nas minhas. E aí, muitas vezes, eu não consigo nem controlar as minhas próprias. Eu não consigo ter controle emocional sobre as minhas decisões e as minhas atitudes. Qual é o sentido por trás disso? Qual é o sentido de você olhar e falar assim, peraí. Então, quando eu falo como ter controle sobre o que acontece, a primeira coisa que eu quero que você pense é: você consegue controlar aquilo que está na palma da tua mão, que depende única e exclusivamente de você? Responde aqui para mim, sim ou não. Você consegue controlar as tuas próprias emoções para ter uma reação racional àquilo que te acontece? Sim ou não? Responde para mim. Você consegue olhar para a tua realidade e falar assim, eu consigo controlar as minhas próprias emoções? Não, nem sempre. E aí vem a minha segunda pergunta. Hoje, 4 de janeiro de 2025, um novo ano começando. Você está mais preocupado, mais preocupada em aprender a controlar as tuas próprias emoções ou aquilo que os outros pensam, falam ou sentem? Você está mais preocupado hoje, no dia de hoje, em controlar aquilo que você sente ou aquilo que os outros sentem? O seu foco hoje está em controlar o que você sente ou o que os outros sentem? Como você age ou como os outros agem? O seu foco hoje está mais em controlar o controle sobre você ou sobre os outros? Responde aqui. Porque aí a gente vai voltar para as grandes três. Controle sobre o que eu sinto, controlar as minhas próprias emoções, as suas próprias. Beleza. E aí a gente volta para as grandes três que Marco Aurélio cita hoje. O seu foco deveria, para ter controle sobre tudo aquilo que te acontece, o seu foco deveria estar em controlar as suas percepções. O que você sente? Como você sente? Como você pode tornar a sua realidade de emocional para racional? O que você deveria fazer? Quais são as ferramentas que você deveria desenvolver para racionalizar de maneira mais clara, para conseguir pensar de forma racional e não tanto de forma emocional? Segundo, a partir deste ponto onde você consegue racionalizar mais o como você pode fazer
para orientar as suas ações de forma adequada. Porque lembra, não é aquilo que me acontece, sim a forma como eu escolho reagir àquilo que me acontece. Então, muitas vezes, o que te acontece, você não vai ter controle. Mas a forma como você escolhe reagir àquilo que te aconteceu, isso sim você vai conseguir treinar. E terceiro, aceitar de bom grado aquilo que está fora do nosso controle. Se você conseguir somar essas 3 habilidades, se você conseguir trabalhar e desenvolver essas 3 habilidades, pode ter certeza absoluta que você vai conseguir melhorar os seus resultados exponencialmente. Mas a maioria das pessoas não passa pelo crivo dessas grandes 3. Elas não conseguem controlar as percepções, elas não conseguem controlar a forma como elas agem ou como elas reagem a partir daquilo que acontece com elas, e elas não aceitam aquilo que não acontece da forma como elas gostariam. Elas ficam refém das emoções, consequentemente, todos os resultados que elas têm estão diretamente comprometidos. E quando eu conversei isso com essa moça, eu falei para ela, o que você precisa entender é quais são as habilidades, quais são as ações, quais são as atitudes que você precisa ter de autoliderança e qual é a melhor forma de você vender as suas ideias para o seu time. Porque no final é tudo um jogo de você aprender a vender as suas ideias, aprender a vender seu produto, aprender a vender o seu serviço. Tudo se resume à venda. Tudo na vida é venda. E ela falou assim, como assim vender minhas ideias? Eu falei, ué, quando você convence o outro a fazer o que você quer, é uma venda. Quando você convence o outro a comprar aquilo que você quer vender, é uma venda. Quando você persuade alguém, quando você mostra para alguém que a solução que você está oferecendo é a melhor possível, é uma venda. Só que a gente não trata isso como uma venda. E aí, consequentemente, a gente deixa o controle da nossa vida diretamente relacionado às nossas emoções. Qual a lógica? Qual é o sentido? Qual é o objetivo da vida? Como é que eu vou exercer controle sobre aquilo que me acontece se eu não paro para prestar atenção e não desenvolvo habilidades que tiram a emoção da vida e colocam razão nas minhas ações, nas minhas atitudes, na maneira como eu penso, na maneira como eu ajo? Você vai ser eternamente refém das suas emoções. Ai, Thiago, mas como eu faço isso? Como é que eu aprendo a desenvolver essas coisas para vender melhor as minhas ideias, para vender melhor, para fazer mais, Isso eu vou te ensinar. Nos dias 20 a 24 de janeiro, no desafio que eu vou fazer, que eu ainda não posso falar muito. Então, se você quer saber como ter mais controle emocional, aprender a vender melhor as suas ideias, aprender a vender muito melhor seu produto ou serviço, eu te aconselho a clicar nesse aviãozinho agora e me enviar essa live, porque eu vou te mandar o link de inscrição. E se você fala, não, isso não é para mim, eu te aconselho a ficar aqui hoje ao longo do dia nos meus stories, porque você vai ver que é para você sim. Tá? Então, como ter controle sobre tudo aquilo que te acontece? Você aprendendo a controlar as grandes 3. Você aprender a controlar as suas percepções, entender sobre emoção e razão, colocar razão na hora da razão e colocar emoção na hora da emoção, a partir daí orientar as suas ações de forma adequada e aceitar aquilo que você não consegue controlar. Se você fizer isso, pode ter certeza absoluta
que você vai ter controle sobre tudo aquilo que te acontece, ou melhor, você vai ter controle sobre a forma como você reage a tudo aquilo que te acontece. Que é muito melhor, porque a gente não controla o que acontece, mas a gente controla as nossas reações. Fechado? E se você está disposto a fazer disso um mantra na tua vida, eu quero que você termine o dia, termine a live e comece o dia assim como eu. Dizendo que o dia de hoje você vai dar o teu melhor, você vai dar o teu 101%. Digita aqui 101% se você vai começar a aplicar o que a gente conversou hoje ao longo do dia. Digita aqui 101%. E se você está nos assistindo no YouTube, é um prazer te receber aqui. Eu quero que você saiba que todos os dias no Instagram, às 7 horas da manhã, tem uma live falando sobre estoicismo aplicado na vida prática. Então a minha rede social está aqui embaixo. Já clica, curte, compartilha e segue o canal aqui, tá bom? Eu precisava fazer. Para quem está no Instagram, todas as lives que vocês perderem tá no meu canal do YouTube. Então, se você perder a live às 7 da manhã, ela tá lá no canal do YouTube todos os dias, daqui um tempinho. Tá bom? E para todo mundo que está no Rota, daqui 2 minutinhos a gente começa o Zoom. Fechado? Um beijo, ótimo dia. É muita informação no final, mas a minha chefe falou que eu preciso fazer uma chamada pro YouTube, eu preciso fazer uma chamada no Instagram. Então, ótimo dia, um beijo e a gente vai se falando. Até mais, tchau, tchau.